Tudo bem, estamos de volta. Vamos aguardar o retorno do professor Alex Hatz. Aqueles que desejarem continuar fazendo as perguntas, podem ir colocando as perguntas aqui, certo? Nós salvamos as perguntas anteriores e aí o professor Alex Hatz vai continuar respondendo aos questionamentos de vocês. Uma alegria estar aqui, reunida com vocês, tá bom? E aí, estão gostando da live? Começamos bem a semana Bia? O que é que vocês estão achando? Professor Petrônio, um beijo, um grande abraço, muito obrigada pela presença. Para mim é uma grande honra, viu, ter o senhor aqui assistindo essa transmissão, querido orientador, grande intelectual negro. Um beijo. Vamos esperar o professor Alex Atos entrar para que ele possa também ler a sua mensagem. Também gostaria de saudar mais uma vez, né, Betânia Nascimento, a filha da Beatriz, que está aqui acompanhando a nossa live. Para nós uma grande honra, uma grande alegria ter a sua presença aqui junto conosco, né? É, e assim, eu fico muito feliz mesmo dessas nossas conexões, né? Sua mãe é uma pessoa muito importante na minha trajetória. Eu acho que eu não consigo nem mensurar, assim. Me emociono muito de estar podendo participar dessa Manabi esse ano e contando com pessoas tão importantes, né? O professor Alex Hatz e você, Betânia. Então, assim, é uma alegria muito grande, né? E só gratidão mesmo à sua mãe por tudo que ela fez, tudo que ela construiu. Um beijo enorme, um abraço, né? Daqui de Aracaju nós mandamos somente energias positivas para você. Parece que a internet do professor Alex está um pouquinho ruim, então vamos ter um pouco de paciência, né, para que ele possa retornar e nós darmos continuidade à nossa live. Então tem gente do Rio aqui assistindo, de Alagoas, né? Um beijo. Professor Carlos Liberato também, que é professor de História da África, História da Cultura Afro-Brasileira, presente aqui, lá na UFES, né? Professor de História da África e da História da Cultura Afro-Brasileira lá na UFES, participando aqui conosco. Um beijo também. Saudar o pessoal do Rio, de Alagoas, né? Os colegas queridos de História que também estão acompanhando. Um beijo. Professor, eu acredito que está com um probleminha de conexão, né? Mas vamos aguardar, vamos esperar.
A Betânia Nascimento está aqui mandando um beijo enorme, né, para a CNBN. Ela diz assim: um beijo enorme e obrigada por tudo. Vocês também são herdeiros de Beatriz. Muito obrigada, Betânia. Para nós é uma grande alegria, né, estarmos aqui junto com você. Um beijo para o pessoal de Piranhas, para Adriele Santos. Um beijo. Piranhas, Alagoas. Vamos interagindo, gente. A gente está com um probleminha aqui técnico, a gente sabe que a internet é assim mesmo, é volúvel, né? Então, o professor está com um probleminha na conexão dele, então vamos interagindo aqui até que nós possamos retornar a nossa live, certo? Então, eu estou reenviando, ele está solicitando, só que a internet está ruim, né? Eu acredito que ele está saindo e entrando para poder ver se o sinal pega melhor. Pronto, ele vai ver a conexão. Eu vou tentar. Assim mesmo, a gente tem que ter paciência, né? Nesses tempos remotos, para que possamos estarmos juntos. Então, saudação aí para Verônica Neves Carvalho, né? Que aí está representando o Terreiro das Pretas em Crato, Ceará. Um beijo, grande abraço. Então, Deia, teremos sim, né? No dia 17, nós vamos estar fazendo a transmissão de mais uma live dentro da Semana Bia, né? Dia 17 agora, sexta-feira, às 8 horas da manhã, nós estaremos realizando uma live com a Betânia Nascimento, que está aqui acompanhando nessa transmissão conosco. E estaremos realizando dentro da Semana Bia mais essa live, mas o CNBN também está planejando aí algumas outras transmissões, né? Para além dessa que é muito especial, agora em julho, né? Que é de celebração da vida, do legado da pessoa de Beatriz Nascimento. Então, segue a gente, continua Você aí me ouve, acompanhando Maria? nossas informações. Ouço sim, só não vejo. Aí eu não estou conseguindo colocar essa imagem. Eu acho que a gente, se eu se incomoda da gente continuar a live assim, com a Não, não sua tem tela problema. escura, Não, não tem problema, não. vão dizer que é protesto, viu? Vão dizer que é protesto. Não tem problema, não. Então, acho que a gente pode continuar, então, respondendo as perguntas. Aham. Tá bom. Então, vamos seguindo. Então, teve um rapaz, JC Reis, que perguntou se o senhor acredita que a obra de Beatriz Nascimento alcançou a dimensão que merece. Ainda não, eu vou ser muito direto. Beatriz não é lida nas universidades, ainda fora o circuito de quem está interessado em epistemologias negras e feminismo negro. Nos cursos de história ela não é lida. Então eu só vou ficar Então, satisfeito quando ela for ser lida no curso de história. então, a provocação aos professores de história que estão acompanhando aí a live, né?
Temos dois É, professores de história de lá do DHI aqui da UFES, o é professor porque Petrônio e o professor, desculpa, não, tranquilo, tranquilo, pode falar. e o professor de História da África e da História da Cultura Afro-Brasileira, que também está nos acompanhando, o querido professor Liberato. É uma provocação aí do professor Alex Hatz. Então, o JC Reis também perguntou se o senhor poderia falar um pouco sobre quais eram as referências intelectuais da Beatriz. Certo. Ah, a Beatriz, ela lia um conjunto de autores que trabalharam com Quilombo, África e Angola. Eu não vou lembrar todo mundo, mas era basicamente. Eu já falei do inglês, o David Birmingham, né, que ela estuda a história de Angola com ele. O próprio José Uhum, Honório Rodrigues, historiador da República, vários dos livros do José Honório. Clóvis Moura, ela já conhecia o Clóvis, tinha uma amizade muito bonita os dois. E não eram tão próximos, mas eram conhecidos. Décio Freitas, ela lia muito Muniz Sodré, que depois se tornou o segundo orientador dela, né, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela tinha muito interesse nas questões das mulheres. Ela tentou fazer alguns projetos, mas acho que nenhum foi em frente, né? É, e já para os últimos anos assim do mestrado no UFRJ, ela estava lendo Deleuze e Guattari, discutindo uhum. territorialização. Ela leu Juana Ebai dos Santos sobre os Nagoya Morte, sobre a questão do terreiro do Axé. E tem mais, assim, tem mais referências, assim, né, mas são basicamente essas as que eu estou lembrando no momento, né? Assim, tá. Muito bem. Então, eu citei agora o professor de História da África, História da Cultura Afro-Brasileira, e ele também fez uma pergunta sobre se o livro Eu Sou Atlântica está disponível em PDF. Tá, o livro está disponível desde que foi lançado, né? Uhum. E, como eu disse, ele tem alguns problemas, né? Às vezes alguns conteúdos são muito curtos, assim, nele, mas ele está disponível, como também um livro de poesias que eu fiz com Betânia, que eu organizei com Betânia, que era uma grande intenção de Betânia, né? Betânia Nascimento Gomes está aí conosco, de publicar as poesias, alguns ensaios e alguns aforismos de Beatriz. Os dois são disponíveis, basta jogar, né, o nosso nome e o título do livro na internet que encontra. Tá certo. Então, outra questão, a Yessia perguntou se houve acesso a pessoas que receberam Beatriz em Angola. No caso, as pessoas que a receberam quando ela foi pesquisar, creio eu. A Seria isso. pesquisa de Beatriz em Se o Angola, senhor tem acesso a essas pessoas em Angola que receberam Beatriz quando ela foi pesquisar lá. a pesquisa de Beatriz em Angola agora é algo que nesse momento eu estou me detendo um pouco e é muito delicada. Ela ficou 15 dias em Luanda e entrou, né, para o, para o interior do país a busca de locais que foram antigos quilombos, mas ela chegou no dia seguinte aos funerais do Agostinho Neto, né, do presidente e poeta Agostinho Neto. E ela encontrou Uhum, um país se fazendo, né? Então, ela não dá muitos detalhes de nomes. Existem algumas cartas, né, para ela dizendo que ela pode ficar mais tempo e tal, né? E então é algo que eu ainda não pude pesquisar muito, né? Porque o que eu estou fazendo agora é reler sobre esses locais que ela visitou, né? Porque já tinha outros pesquisadores falando, mais recentes, desse quilombo, o quilombo antigo dos Jagas dos Bangalas, e alguns lugares não tão antigos, talvez centenários, mas não tão antigos, né, não tão distantes de Luanda, que foram quilombos, né? E então essa nomes assim eu ainda não identifiquei, né? Mas ela também foi muito cuidadosa. Ela percebeu que qualquer anotação sobre o país podia ser vista de outras formas. Então, ela foi muito cuidadosa com as anotações. uhum.
Então, o professor Petrônio Domingos está mandando aqui uma saudação para o senhor, professor Alex. Ele diz assim: Alex, parabéns pela fala, seu livro é fantástico. No tocante às pesquisas sobre quilombos na década de 1970, quais as inovações que a produção de Beatriz apresenta? A alegria vê-lo dialogando com Sergipe. Obrigado também, Petrônio, colega aí de muito tempo de USP, né, de militâncias e desse caminho aí da pesquisa, né, com autores e autores negros. As pós-graduações brasileiras, muitas delas estavam começando ali na década de 70, né, as de história, por exemplo. Não vou saber quando é que começa a da UF, por exemplo, onde ela começa a militar em 74. Mas é nesse começo, nos primeiros anos da década de 70. E o que se estudava era a história da escravidão. Então, Beatriz, ela entra propondo que se estude a história negra a partir do sujeito negro, não do escravizado, ou da escravizada, e que se estude a história do quilombo. Essa é a grande proposta de Beatriz, né? Que não encontrou muita ressonância, encontrou ressonância em uma série de revistas, uma série de jornais. Ela estava fazendo um mestrado, né, com essa proposta, mas ela, por alguma razão, questões pessoais, ela não conseguiu terminar esse mestrado. Ela concluiu os créditos e o plano da dissertação dela tratava disso, desse possível continuidade, descontinuidade, né, dessa continuidade, descontinuidade entre os quilombos históricos e os contemporâneos, só que ela estava, as favelas, só que ela estava o tempo todo delimitando esse trabalho, porque quando ela chegava num lugar era muito grande, então ela foi num lugar que chamava Quilombo, e lá era um reinado, um congado, porque lá no passado tinha sido um quilombo, você fala assim, que tem um rio Calhambola. Então o que Beatriz foi percebendo que é uma contribuição mais dos anos 90 dela, final dos 80, 90, no filme, que o terreiro está ligado à escola de samba, está ligado ao movimento negro, que o congado está ligado a um terreiro, que está ligado a um reinado, que está ligado a um quilombo. Então, as interligações entre esses espaços de culturas negras. Muniz Sodré viu isso, outros intelectuais daquele período viram isso, mas da forma como ela coloca no filme, em alguns textos, no meu entendimento, a contribuição dela a essa, né, interligação entre espaços e culturas negras, que hoje eu consigo ver. Né? Hoje eu vejo que os congadeiros, uma parte é de terreiro, são do movimento negro, né? E como é que se diz? Não tem congadeiro quilombola que eu conheça, assim, tá, mas, por exemplo, em Belo Horizonte tem um quilombo, que é um terreiro, então essas interligações, ela foi uma das primeiras a perceber, porque os estudos eram muito focados, os estudos de antropologia eram muito localizados, se estudava aquela comunidade ali naquele perímetro e não se via as interligações muito com o outro. Então, professor, a Joyce Prado perguntou como foi o processo de mergulhar nos estudos de Beatriz e decidiu que incluir. E qual texto lhe surpreendeu mais pela atualidade e conceito desenvolvido? Bom, primeiro eu vou apresentar a Joyce Prado. Vocês já viram algum trabalho de Joyce Prado? Joyce é uma cineasta de São Paulo, da Oxalá Produções, e quem viu Um Corpo no Mundo, Banho de Folhas de Lué de Luna, ela é a diretora desses clipes de Lué de Luna. Meu Deus! Está fazendo um filme sobre o Congado, né, não está disponível. É uma irmã, uma querida, uma grande amiga. Nós temos tem uma série linda chamada Cartas de Maio, você coloca lá Oxalá Produções, que são pessoas negras brasileiras escrevendo para seus ancestrais africanos e africanas, incluindo Betânia, que é uma carta belíssima, a Carta de Betânia. E ainda vamos fazer muita coisa junto, né, Joyce? E tal. E acabei me perdendo na pergunta dela, como foi mergulhar, né? Como foi essa imersão? Olha, Joyce, eu preciso de vez em quando mergulhar. Eu vou lembrar dos primeiros mergulhos. Como eu disse, eu fui muito cuidadoso de ver que não tinha recurso para entrar, fazer a pesquisa, mas quando eu pude, né, os primeiros salários aí de professor da universidade, eu ia passar uma semana em São Paulo, ficava na casa de pessoas amigas, né, numa dessas semanas muito intensas, no sábado de manhã eu perdi meu pai, né, tendo passado uma semana mergulhando na documentação,
Eu tenho uma papelada enorme anotada à mão, porque eu não tinha um celular que prestasse, uma câmera que prestasse, né? Assim tal. Também fosse muito amador com. Eu já tinha mexido com documentação, no doutorado já tinha feito isso, documentação do século XIX, mas era um material gigantesco, né? Hoje esse material ele está reorganizado, ele não está ainda catalogado, mas ele está reorganizado no Arquivo Nacional. Antigamente ele tinha 44 caixas. Os livros, os documentos, as fotos, passaporte, agora tudo está nesses locais específicos. As fotos num acervo específico, os livros na biblioteca, que chama Biblioteca Beatriz Nascimento. Então, aquele primeiro mergulho era um mergulho assim na obra dela, no movimento negro, nessa África-Brasil, no Afro-Brasil em mim, não é? Que tinha as questões da aproximação com a família e também das minhas dúvidas, né? Das minhas... Eu sou do mar, né? Sou da beira do mar, sou de Fortaleza, né? E Fortaleza é uma cidade que a gente tem dificuldade. A outra Joyce está aí, a Joyce, esqueci o sobrenome da Joyce Vidal, da fotografia, né? Tem o pessoal dos quilombos do Seraí, do quilombo de Porteiras também, que é assistindo. Eu não conseguia ligar os pontos, entendeu? Quando eu percebi que aquelas matérias de jornal, aquelas anotações, aqueles textos datilografados, uma parte publicada, outra parte inédita, e aqueles poucos poemas que eu tive acesso, eles me davam... Eu quase não é que eu não voltava, né, do mergulho, mas assim, eu voltava e às vezes precisava silenciar muito. Como hoje. Hoje eu mergulho no material, às vezes são as mesmas pastas, não os mesmos livros, talvez, né? Tem uma pilha de livros aqui que são dos autores que ela lia. Eu também faço esse mergulho porque, como eu digo no livro, eu não quero que a minha subjetividade se perca, né? Então, nem quando eu vejo a viagem dela para Angola, quando eu vejo as notícias da vida interrompida que ela teve, do feminicídio, eu não quero perder minha subjetividade em nada disso. Eu talvez não coloque mais tanto quanto eu coloquei na primeira versão do livro, né? Mas é um mergulho, é um mergulho sempre. Mas eu sinto isso também quando eu estou no Congado, quando eu estou acompanhando os ternos de Congo, Moçambique. Eu sei que eu tenho um trabalho para fazer, mas chega um momento em que não é mais trabalho. É a minha vida, é a minha diáspora, é a minha sensibilidade. E eu não preciso mais dar satisfação disso para ninguém. Tudo, viu? É isto. Então, o senhor fala muito dos congados, dos reinados. Aqui em Sergipe nós não temos com esse nome, né? Mas, Uhum. por exemplo, na cidade de Laranjeiras nós temos as taieiras, né? Fazem uma grande festa no dia 6 de janeiro, na solenidade dos da Epifania do Senhor, que é onde se celebra o Dia de Reis, né? E aí, aqui em Sergipe seria, né, a continuidade desses congados, desses reinados, que é uma cultura que vem da África, né? E é recriada aqui, que é fruto dessa diáspora africana. Então tem as taieiras, tem a chegança, tem o cacumbi, tem todos Cacumbi. esses essa louvação, esses grupos de cultura popular, né? Eles são essa continuidade africana aqui em Sergipe. Eu falei de Laranjeiras, É, mas também existem outras cidades de Sergipe também. eu estive em Laranjeiras, né, no Festival de Culturas Populares, que deveria chamar de Culturas Negras Populares, né? No Brasil inteiro, deveria chamar Culturas Negras e Indígenas Populares. E aí, no caso, aí mais negras. Eu fui colaborar num projeto, né, de pesquisa do pessoal da Geografia Cultural. Não sei se a professora Adriane Damasceno está assistindo. Eu fui a Japaratuba também, né? Fiquei muito surpreso de não ter muitos indícios do Bispo do Rosário na cidade, porque eu penso que Sergipe é um grande quilombo, é um estado negro, né? Eu fiquei também muito surpreso com os cacumbis, com as taeiras, né? Eu comprei disco, além de tudo, né, encontrei Sueli Carneiro e a filha Luanda Jacoel em Laranjeiras e tudo. E eu fiquei com vontade de voltar, mas ainda eu não tinha
eu já tinha um contato com o Congado a partir dessa amiga do Irene Damascena, mas eu não tinha ainda certas leituras, né? Porque a gente tem que ter cuidado com as primeiras aproximações. E eu tenho dificuldade de me aproximar de um grupo para não poder manter esse laço, né? É muito difícil. Quanto mais o tempo vai passando, mais fica ficando difícil manter o laço com os grupos, né? Então, o Brasil inteiro, como eu disse, ele é base com Angola, né? E, claro, também composto e combinado com, né, as outras regiões africanas, né? Mas, e o Bispo do Rosário, ele tem algo de tudo isso. É um marinheiro, é do mar, como Severo da Celino, um marinheiro, entendeu? Então, desconfie desses marinheiros, porque eles têm sabedorias próprias, né? Como diz Beatriz, os navegadores, eles transportaram culturas. Então, algo de tudo isso está também na obra do Bispo do Rosário, né? Alguns mapas de África, discussões do corpo, né? Jogos de cores. Então, eu não sei, talvez alguém precisasse pensar um pouco desse Sergipe ou desse Nordeste, né, que está no Bispo do Rosário também. O Bispo não é desligado do mundo, né? Aquela loucura era toda conectada. Certeza. Então, aí você está citando também que aqui em Sergipe nós temos Maracatu, que é o Maracatu do Brejão, que é o Brejão Sim, dos Negros, que é um quilombo, né? O quilombo do Brejão. Um beijo para o quilombo do Brejão. É um grande abraço. Então, seguindo aqui com as nossas perguntas, professor, o professor Carlos Berato também perguntou sobre as diferentes partes do livro e quais os principais pontos a serem revisados para a segunda edição. volto só na primeira parte da pergunta. A segunda eu entendi, que é a segunda edição. Qual é a primeira? Falar um pouco mais sobre as partes do livro. Tá certo. O primeiro capítulo é contando a história do próprio livro, de como eu me encontro com Beatriz, né? A introdução do primeiro capítulo é esse encontro e chama Quantos Caminhos Percorro, a primeira parte, e a segunda parte, que são os textos dela, chama É Tão Bom Retorno, né? Que é uma frase que ela diz em homenagem a Eduardo de Oliveira Oliveira, um grande intelectual do movimento negro dos anos 60, 70, 80, negro, gay, uma história de vida muito bela, mas uma partida muito difícil. E ela fala que São Paulo era uma cidade que ele amava, São Paulo era um grande quilombo, que era muito bom o retorno de Eduardo. Então eu denominei a segunda parte do livro É Tão Bom Retorno, e Quantos Caminhos Percorro, porque é uma frase dela. Todos os capítulos abrem por frases dela, né? E na introdução, né, que eu não sei, não lembro mais como é que eu chamava, o prefácio de Sueli Carneiro, que é um prefácio que eu só mereço uma parte dele, a outra ainda estou para alcançar. Né? A primeira chama-se Antes de Tudo Acontecesse, como acontecem as histórias. Beatriz tem poemas para a história. Preste atenção, no livro Todas as Distâncias, Beatriz tem poemas para os documentos. É uma historiadora que tem poema para os documentos, né? E para o tempo, para as passagens do tempo. Então foi esse tempo, esse mergulho de conhecer a família, de conhecer a obra, o acervo de Ori, o acervo dela, né, as mãos por quais eu passei e tal, e também por ter consciência da perda. Né? Quando eu quis saber como foi a partida, como foi o assassinato, e eu acessei a internet, né, uma madrugada, né, e eu, né, chorei. Como eu disse, quando o Milton Nascimento escreveu sobre a morte de John Lennon, como é que um grande canalha mata um rei. Então, um canalha matou uma rainha, né? E como eu disse, é a minha introdução. Depois eu vou falando do Candé Rebouças, né? É, que é muito importante. O Candé Rebouças precisa ser melhor conhecido. Hoje eu conheço várias pessoas, né? Então eu falo do esquecimento, da memória, da visibilidade. Porque quem manteve a memória dos intelectuais negros e negras foi o movimento negro. O movimento negro que eu chamo de acadêmico. Nós, né? Os textos foram circulando e as mulheres negras também, mantendo, né, na militância o nome de Beatriz. A Helena Teodoro começa um livro Mito e Espiritualidade com um texto para Beatriz. Ney Lopes dedica um livro para ela,
o dicionário Banto. Então, assim, o movimento negro manteve o nome aceso, né? Sueli Carneiro fala num texto muito bonito disso. Dar nome às mulheres negras é algo muito forte no sentido de trazer as evocações, trazer os nomes que elas fizeram, né? E eu já tinha um pouco dessa noção, dessa responsabilidade. Não tinha grande noção da perda, né? O racismo brasileiro, que chama Emaranhado de Sutilezas, tem um capítulo sobre o corpo negro, que esse eu quero reescrever muito, né? Que ela trabalha algumas categorias do corpo, mas eram mais para década de 80 e tal, nos últimos anos aí, né, que ela propõe que o corpo de uma pessoa negra melhor espelha um outro corpo de uma pessoa negra, né, seja numa pista de dança, seja em outras situações. E aqui eu tenho um capítulo só sobre a questão da mulher negra e tal, porque eu me dei conta, né, como eu disse, trabalhei com Galé 10, de que a gente tem um problema sério de gênero no Brasil, combinado com um problema de raça, de racismo e sexismo. Nós vamos lembrar muito mais de intelectuais negros homens que de mulheres. Né? Ah, Beatriz Nascimento, Clóvis Moura, entendeu? De artistas homens. Ah, Bispo do Rosário. Mas cadê as mulheres? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande. Né? Na verdade, é um epistemicídio negro feminino, e que se a gente não combater isso assim, ferrenhamente, todos os dias, todas as horas, a gente vai repetir essa hegemonia masculina. Né? É algo que vem de antes, né, dos últimos 520 anos, mas é algo que também se reconfigura no Brasil, né, que a gente precisa perceber. Então, e ela já tratava das questões da mulher, mulher negra e o amor, mulher negra e o trabalho. Ela tem um texto que é, né, se não pioneiro, mas também muito parecido com o que as mulheres negras americanas escreviam naquele período. O que é que eu vou fazer agora? As pessoas da vida de Beatriz vão aparecer mais. Eu quero que apareça Josa Gomes, o artista plástico africano com que ela casou. Quero que apareça um pouco mais do Roberto Rosenberg, do Berto, segundo esposo. Apareça Betânia, né? Eu não vou contar como vai ser o próximo livro, mas né, Betânia já faz parte dele, né? Enquanto Betânia, com a Jan, né? O Neto, né? E um pouco mais, não da família inteira, que eu não vou conseguir fazer isso, mas né, de algumas pessoas que eu conheci mais diretamente. Eu quero trazer mais das questões do filme Ori. Eu acho que eu, talvez faça um capítulo só sobre o filme Ori, porque Beatriz era uma mulher do cinema naquele período, né? Tenho conversado isso com a Joyce, com outras cineastas, Renata Martins. Existia Zezé Mota, existia Adélia Prado, uma cineasta negra, lésbica, existia a Cristina Amaral, montadora do filme Ori, mas existia Beatriz falando de imagem. Né? Então era uma mulher também que intervia no cinema, né? E já discutia descolonização na década de 80. Né? O movimento negro já usava essa palavra na década de 80, 87, por aí. Então eu quero trazer mais o filme Ori. Tem outras pesquisadoras do filme que me interessam conversar, Cissa Ferreira lá de Goiânia e tal. As pessoas da vida de Beatriz, né? O grupo dos trabalhadores da Rebouças eu quero trazer mais. Né? Quem é Sebastião Soares, Andrelino Campos, meu grande amigo da geografia. Eu fiz amizade após o livro. O primeiro encontro foi um rio também, um rio de lágrimas, e depois, né, porque, por exemplo, Marlene Cunha levou toda essa questão da pesquisa com a questão negra para as ciências sociais, o Andrelino levou para a geografia, Beatriz levou para a história. Eles fizeram o que a gente quer fazer hoje, né? Você, Maria da Conceição e Iago Picosa queriam trazer as questões negras no curso de história, né? Então essa vontade tem 40 anos, né? Desde os anos 74. E outra coisa que eu quero fazer eu não vou publicar mais os textos, porque eles estão sendo publicados, vários textos de Beatriz estão sendo publicados aí, tem mais coisas para acontecer e tal. Eu quero falar desse mecanismo, que eu já falo no livro, né, como é esse mecanismo da política de citações, de como a pós-graduação é formada, de como as barreiras vão sendo feitas para que pessoas negras fiquem longe, né, sejam afastadas não sejam nem nomeadas, né? Então, Beatriz fazia parte de um grupo de intelectuais negros que o pessoal da USP ou da UF não dava nome. Dizia assim, tem um pessoal que trabalha com a questão negra aqui, mas a gente discorda deles. Pronto, não dava nome. Não dar nome é o primeiro passo de abstenção, entendeu?
Então, eu já falei isso da USP, né? Como isso ocorreu na USP, já está escrito em um texto, chama A Voz que Vem de Dentro, do Interior, mas eu quero falar mais porque está muito apressado a onda antirracista hoje, né? De algumas pessoas em espaço de poder, que elas amanheceram outro dia, depois na morte de George Floyd, dizendo que são antirracistas. E elas estão em posição de poder, e elas continuam impedindo a pesquisa de gente negra, elas continuam impedindo a publicação de textos negros. E quem está publicando não tem carteirinha de antirracista ainda não, entendeu? Vá com calma. Porque é preciso, como diriam os mais velhos, os mais antigos e antigas, né? Para eu conhecer uma pessoa, eu preciso comer uma saca de sal com ela. Então, para se tornar antirracista, tem que comer muito feijão, né? Uma saca de sal ainda, entendeu? Porque há muitas barreiras na universidade. A gestão da universidade a gestão da pesquisa é branca, a gestão da universidade de recursos é masculina. Então a gente nem tem pró-reitoras mulheres e negras, entendeu? Então nós temos um problema realmente de raça e gênero, de racismo e sexismo na universidade, que não vai mudar de um dia para o outro. Mas eu não quero chorar esse problema. Eu quero apresentar, como o Sueli Carneiro faz na tese, alguns mecanismos disso para que a gente fique com o pé atrás, né? Entendeu? Uhum. Bom, professor, dando seguimento aqui às perguntas, o Raul, nosso querido Raul, companheiro, né, de militância lá do CNBN, ele perguntou como o senhor sente que o ensinamento de Beatriz pode auxiliar em nossos contextos de luta atualmente. Nossos contextos de Luta atualmente. A Beatriz escreveu muito sobre o movimento negro. Ela disse que não existia essa palavra antes, essa expressão. Obviamente não existia movimento feminista, existia movimento de mulheres, aliás, associações de mulheres, associações negras, mas não existia movimento negro. Ela disse que o movimento se iniciou na década de 70, para ela dar até 74, que é o grupo grande do Rio de Janeiro que passa a se reunir sábados à tarde na Cândido Mendes ou no Teatro Opinião. Né? Depois tem um grande evento que é a construção do MNU, e ela trabalha muito assim a questão do indivíduo e da coletividade, porque esse é um jogo muito difícil, né? Por exemplo, você pode me perguntar se eu escrevo esse livro porque eu sou militante ou porque eu sou pesquisador. Não me coloque essa pergunta. Não tente partir minha cabeça que ela nesse ponto não é partida. Eu fui gerado por duas escolas, a militância do movimento negro e a acadêmica, né? Cheia de descompassos, uma com a outra, cheia de descompassos, cheia de confrontos, né? Às vezes, como eu disse, eu escrevo um texto muito mais, não digo frio, eu não consigo escrever textos frios, mas assim, muito distantes de colocar minha subjetividade. E às vezes eu escrevo trazendo minha subjetividade mais aflorada, às vezes no começo do texto, por exemplo, ou no final. Eu escrevi sobre Kabengele Munanga agora, como eu escrevo sobre meu orientador, né, vai chamar Na Sala do Meu Pai, né, mas é a sala de trabalho. E, por exemplo, no final do texto eu deixo toda a minha poética aparecer no final do texto, né? Eu mostro aspectos dele que as pessoas conhecem pouco e deixo minha subjetividade aparecer, né? Então, o movimento, Lélia Gonzalez escreveu muito sobre o movimento. Elas estavam fazendo e refletindo, né? Isso na antropologia pós-moderna a gente chama de reflexividade. E ela faz isso até muito tempo na vida dela, né? Estou trabalhando num texto dos anos 90 em que ela diz isso, né? Que ali era uma catarse, tinha que formar aquele movimento, mas às vezes tinha muita agressão, muito xingamento, muitas brigas. A Lélia fala assim, reuniões intermináveis, né? Do movimento, 6, 7 horas de reunião para definir um estatuto, uma direção, né? Mas que aquilo tudo foi fundamental, porque a população negra e essa face da população negra que se movimentava, a face cultural política e a face movimento negro, ela estava muda, ela estava sem voz, ela estava sem poder se movimentar em determinados espaços. E aí o movimento negro é isso, é poder circular em muitos espaços, né? E as pessoas individualmente também. Vou fazer um paralelo. Tem mulheres que talvez não sintam que elas têm relação com o feminismo, mulheres brancas de classe média, por exemplo, até mulheres negras, né? Mas elas não chegariam onde chegaram sem o feminismo, entendeu? Né?
ninguém precisa gostar desse termo, dessa palavra, se identificar com ela, mas saber que tinha um maremoto, um terremoto ali que se formou nos anos 70, que era, né, o feminismo e, no caso, o nosso movimento negro. Então, e no caso, né, da Lélia e tal, de outras, os movimentos de mulheres negras. Então, a Beatriz, ela traz reflexões o tempo todo sobre isso, né? É tanto que o filme, a Raquel Gerber percebeu, fazendo propaganda, quarta-feira tem uma live com a Joyce Prado, a Raquel Gerber e o Mediano, né? A Raquel percebeu que o filme tinha que ser a história África-Brasil, a trajetória movimento negro e a trajetória de Beatriz. Tá vendo? Uma trajetória individual, uma trajetória coletiva e uma trajetória histórico-geográfica mais antiga que é a África-Brasil, né? Agora, é isso. Olha, eu quero ler o texto, né? Só rapidinho, professor. O Raul também perguntou como o senhor enxerga a potência da subjetividade negra em nossas vidas e movimentos. A subjetividade negra. Sem separar a subjetividade de racionalidade, né? Mas pensando que existe, né, uma hora em que transborda o sentimento, né, que transborda a identificação, que existe a subjetividade política. Por exemplo, eu posso trabalhar com um autor ou autora porque ele é marxista, porque ele é negro, mas eu não preciso colocar minha subjetividade pessoal nisso. Existe a subjetividade também muito do campo cultural artístico, né? Eu posso pesquisar o Congado, o Cacumbi, me identificar e me encantar com isso. Mas também tem esse outro plano, que não é mais acima nem mais abaixo desses, que é da minha pele, a memória da pele, como diz João Bosco, que é da minha dor também, do meu trauma, que é muito importante. Não existe luta política sem isso, né? Os africanos e africanas perceberam isso na libertação. Pode ver que a poesia diz isso, a poesia de Noêmia Souza, a poesia de Eduardo Watts, de Moçambique, né? A poesia de Agostinho Neto, todas elas vão falar de um país, como dizia Eduardo Watts, de um país em mim, né? Ali nos anos 70, e eu já sou militante dos 80, a gente queria mudar um país. Imagina, jovens querendo mudar um país, tá vendo? Não era mudar a cidade, Fortaleza. A gente queria mudar o país. Tá vendo? O meu corpo e o corpo do Estado-nação, essa figura do colonialismo também, não é? Então, assim, essas subjetividades todas articuladas, elas são fundamentais para a luta política, para fazer vida acadêmica. Mas o que a gente vai ouvir na vida acadêmica? Tem que ter distanciamento. Eu vi ter uma frase agora. Tem que ter distanciamento. Realmente, eu preciso sair dos textos de Beatriz para escrever a respeito dela. Mas eu posso me distanciar sendo de dentro. Eu posso me distanciar sendo de fora. Eu posso me encantar sendo de fora. E posso me encantar e me distanciar sendo de dentro, né? Aí, com o espelho desses autoras e autores, a gente vai construir a nossa medida de afastar essa subjetividade ou não, né? Eu não quero ela o tempo todo aflorada, porque eu não vou chorar na frente de qualquer um. De qualquer um. Na universidade, não. Entendeu? Por exemplo, o choro é constitutivo. Várias alunas e alguns alunos já choraram comigo numa sessão de orientação. Eu já chorei também. Mas esse choro eu não quero ele público. Porque eu não dou isso para os racistas. Entendeu? Importante. Então, professor, eu acho que a gente já pode fechar agora aqui essa parte das perguntas, né? Se eu quer ler um texto, mas eu queria encerrar com uma última pergunta, que é do Felipe Aço. Ele é lá de Angola, eu queria mandar um beijo, né, um abraço em nome de todo o CNBN para o Felipe, né, para Angola, Felipe e toda a sua família. E ele pergunta assim, ele fala, gostaria de um comentário do professor. De que forma, uma vez que se fala muito agora no resgate da cultura e ligação com a ancestralidade, no caso, eu creio que ele quer que o senhor comente um pouco sobre esse resgate da cultura e ligação com a ancestralidade.
A ancestralidade é um termo, uma palavra que vem dos movimentos negros, das culturas religiosas, dos terreiros. E ela entrou na universidade. Ela é uma categoria que vem de fora e ela entra na universidade. Né? A universidade trabalha ali com memória. Memória e história, não com ancestralidade. Né? E eu trabalho com ancestralidade no seguinte plano. Eu posso ter meus ancestrais conhecidos ou não tão conhecidos, como era comum em sociedades africanas, como é comum, um ancestral mais distante, em algumas sociedades indígenas também, né? E saber da influência que ele tem nas nossas vidas e ter que reverenciá-lo de vez em quando. Mas também eu trabalho com a ideia de ancestrais que podem ser esses, né? Pode ser meu pai, que se considerava, né, um negro indígena, o pai dele indígena, o meu avô, bisavô indígena, mas que também se consideravam negros no sentido político do termo negro. Se, né, nós não somos brancos, nós somos negros. Meu pai falava assim, tem que saber do quilombo dos Palmares, então, né, ele tinha essas construções. Mas também que esse ancestral é cultural e político, ou seja, eu não posso ficar só chamando a minha ancestralidade pessoal. Eu tenho, por exemplo, como fazer isso nos terreiros, como fazer isso, né, na minha dinâmica pessoal, mas eu tento acessar na disciplina de Geografia da África, principalmente, o ancestral cultural e político, como a Bell Hooks faz, trazendo a avó negra, como a Alice Walker faz, trazendo a avó negra, o bisavô branco, é, ancestrais políticos. Eles viveram vidas conflituosas, eles se confrontaram, houve trauma, houve dor, e como a Joyce Prado faz na série Cartas de Maio, né, nós podemos escrever para os nossos ancestrais e jogar nessas águas desse rio, desse mar, né, as nossas, como dizia Beatriz, nossas frustrações, nossas dores, nossas subjetividades. Mas também o ancestral político. Então, por exemplo, eu tenho alunos que no final da disciplina começam a se identificar como judeu, mas também parte dele é árabe, cigano, rom, calon. Eu tenho cartas assim que me deixam muito... Falo, gente, por que eu estou mexendo com isso? Mas eu sei. Eu quero que saia dali, eles tenham noção de que esse país foi construído também por gente assim, gente que se confrontou, né? Que o sírio libanês que chegou aqui teve que viver a vida do mascate, né? Muitos deles, né? E eu não vou comparar a dor do mascate com a dor do escravizado, porque a gente já sabe como é que é isso, né? Mas que a gente não esqueça desse composto desigual que é o Brasil, étnico, racial, cultural e político. Então, eu gosto muito de evocar esses ancestrais. Por exemplo, eu tive uma aluna indígena, me orientanda, e ela perdeu a mãe durante a disciplina, quase não consegue terminar, e ela fez um trabalho só sobre as mulheres da família dela, entendeu? Porque ela conseguiu reunir forças para isso. Aí alguém vai dizer assim, mas esse trabalho é muito subjetivo. Não é, ele tem referências biográficas, né? E apontamentos para eu chegar no ancestral cultural e político, não só um ancestral individual. Não é? Se você me perguntar por que eu aprendi isso, foi com essas mulheres, com Beatriz Nascimento, com Lélia Gonzalez, toda hora evocando a mãe indígena, o pai negro ferreiro, né, evocando essas duas dimensões dela, chorando, dizendo no texto que ao ver as mulheres indígenas da Panamá e da Bolívia, Lélia chorou, né? Então, e com essas autoras negras americanas traduzidas, né, Alice Walker e a Bell Hooks também, né? Porque ainda é muito comum, né, dos intelectuais homens masculinos engolir o show, né? Sim. Acho que o professor caiu a internet do professor. Não, Caio, Um não. Você problema. tá muito... Ah, parou, não foi? Agora eu tô ouvindo. Uhum, uhum. Pronto. O senhor já encerrou essa parte da resposta da pergunta? Sim, sim. Uhum. Pronto. Então, professor, a gente está aqui completando 50 minutos agora dessa segunda live. E aí, eu não sei bem se dá tempo de ler o texto todo. O que é que o senhor acha? A gente arrisca e lê o texto ou encerra para podermos iniciar a terceira transmissão e aí encerramos, né, com a leitura do texto e É, as considerações finais? O eu que é que o só senhor por causa acha? do,
do problema da internet, eu não queria ir para a terceira transmissão, sabe? Eu acho que a gente está conseguindo contornar, mas está um pouco ruim sem a imagem, né? Não que eu sou vaidoso também, vai, eu gosto da minha imagem. Mas eu posso dizer o que é o texto, né? 2 parágrafos ou 3, né? Sim, sim. Que é um texto que eu estou trabalhando, conversei com você, ou a gente conversar sobre o que nós vimos, né? Eu fui à Barra de Santo Antônio, eu quis conhecer a casa, eu não tive coragem de pedir para entrar na casa, a coragem que você e Iago tiveram, né? Eu vi a Barra dos Coqueiros, Luciana. porque ela diz nesse texto, né? Hoje é dia do seu aniversário, é o texto sobre o 12 de julho, que ela viu a Barra dos Coqueiros, mas ela não imaginava que dali a um tempo ela teria que partir, né? Que era pegar o barco para Salvador, depois o barco de navio de Salvador para o Rio de Janeiro, né? Mais um texto, não exatamente nesse, ela fala que Aracaju é toda sinuosa, Aracaju da época dela, Aracaju de 1940, 1950, e que ela chegou naquele rio quadriculado, naquele rio verticalizado, é um confronto. É como se Aracaju fosse o quilombo dela, né? Quando ela conheceu a estátua do índio Serigi, né, ali onde é hoje a Secretaria de Saúde, né, e foi um hospital, como você, Iago, procuraram, eu procurei também, ela disse que esse índio, que tem a história de que foi derrotado, mas que foi um vencedor, né, controverso, como várias histórias de heróis indígenas, ela disse que nunca mais quis saber de pessoas fracas, né? Ela queria manter a imagem desse índio forte, né? E, e ela faz algumas perguntas, né? É, e aí fala dos caranguejos também, porque ela disse que um dia viu um cartaz sobre o câncer, né? Eu imagino que ela esteja falando de situações da família, né? Da irmã Rosa e tal, que é muito perto do falecimento de Rosa, 87 o texto. Mas ela fala também de medos, né, e tal. Mas ela diz assim: como se criam os vivos? Eu nunca entendi, pois eu me senti quase morta nessa trajetória incoerente, onde a lógica é só seguir, seguir em frente, ou para diante e para trás, para um lado e para o outro, como faz o caranguejo que me iniciou. Como ele, eu não acompanho tranquilo as direções, né? Como o caranguejo, eu não acompanho tranquila as direções. Como foi que eu me criei zanzando entre coqueiros e, de repente, andando em vias retas de uma cidade estranha? Aprendendo verde, amarelo, vermelho, atenção às coisas móveis e perigosas, quando eu só tinha atenção para o verde das palmas e o oceano. Lembranças, saudades, sustos, assim se resume essa história, de coisas acontecidas que nunca mais retornarão. Já não são como era, fazem parte de uma outra era, onde um dia, mais uma vez, eu me criei. Né? Um dia eu me cresci me debatendo entre o sim e o não, entre o seu estar, entre o desejo de ter. Só tive o que tenho, não desejo querido, não ser realizado, não sim, o não. Por que o não se de fato cresci? Por que tantos não se deveria merecer o sim do mundo externo? Já que eu cresci, ou será que eu fui como aqueles coqueiros, simplesmente me estiquei para o alto, sem dar bolas ao presente, sem direção e sem destino, ou como aquele navio que simplesmente encantou-se atrás da barra azul, moveu-se sem que o percebesse, ou fui eu que me movi num estertor desvarados, em erros e acertos negados, em culpas que são só fantasias. A primeira diáspora. Quando, e ela finaliza, né, é, é, ao me criar, eu era valente como um índio. Dele me vieram histórias de outros índios, como os tamoios. O primeiro livro que eu li sobre o Rio de Janeiro, A Confederação dos Tamoios. Sabia de todos os seus longos combates e rejeitava viver com pessoas tão pouco valorosas, tão pouco rebeldes. Começava a rejeitá-los por minha mãe. E aí ela tem uma brincadeira, meio que a mãe não entende, né, Dona Rubina, de se jogar na barriga da mãe, se quisesse voltar, né? É, eu recuava até os coqueiros do fundo da casa, os coqueiros que você conheceu, Iago, eu não tive coragem de ver, só vejo pelo Google Earth. Recuava até os coqueiros do fundo da casa, os coqueiros, como se eu fosse levitar. Afastava-me de tudo sensível, precisamente dela. Chegava a tal estado de negação da mãe, né, que me abria totalmente. No final dessa viagem, alucinada, atirava-me a corredor adentro e me lançava sobre ela, a chorar desesperadamente. Tomava consciência do quanto eu estava enraizada naquela mulher abrangente.
sem outro destino passado ou presente. Eu repeti muitas vezes esse exercício. Não entendia por que eu fazia. Lembro-me só que o final era muito triste, como um voltar atrás. Talvez fosse uma forma de rebeldia. Ela sempre se referia. Dá-me preocupação por tua rebeldia, né? A dona Rubina falando, ou desobediência. Eu me criei obedecendo para compensar estigmas. Não era bom ser rebelde. Havia o risco de pedir perdão. Me criei pedindo perdão. Mas eram somente momentos de trégua, seguindo ordens ainda não reveladas. É isso. É esse retorno que eu queria que acontecesse. Vocês queriam também. Beatriz e Aracaju. Beatriz e nós. Beatriz e Professor, Betânia. professor, muito obrigada por esse momento de grande alegria para a gente, de grande honra, né? Também de grande emoção, né? Ter aqui. Foi uma tarde onde nós partilhamos tantas coisas, né? O senhor disse tantas coisas importantes para nós. E junto com o senhor nós pudemos, né, celebrar a vida de Beatriz Nascimento e encerramos agora belíssimamente com esse texto. Então o pessoal do CNBN quer te fazer uma proposta, que é a proposta de que depois o senhor grave um vídeo lendo esse texto completo para que a gente possa publicar, né? É como parte também da celebração do dia de hoje, que é o dia de Beatriz. O que é que o senhor acha? Pode ser sim, vamos combinar direitinho. Certo. Então, te dou espaço para as considerações finais para que a gente possa encerrar a nossa live, né? E deixar salva lá na nossa página, no nosso feed e no Instagram. Então, nos restam aí mais ou menos 3 minutos. Eu vou ser breve, né? Eu estou muito comovido também, muito instigado a escrever certas coisas e tal, né? A silenciar também um pouco, já que eu terei que falar muito nessa semana. Queria agradecer pessoas que eu não conhecia ainda, né? Foi muito bom te conhecer. Ainda não conheci direito o Iago, e Ércia também não, né? Mas que eu quero que meus olhos e ouvidos não esqueçam dessa live de hoje. Só isso. Obrigado. Muito obrigada, professor. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade de estarmos aqui celebrando o dia de Beatriz Nascimento. Sexta-feira, dia 17/7, né? Vamos realizar a segunda live da Semana Beatriz Nascimento, Quilombos Virtuais e Sentimentos Ancestrais. Beatriz Nascimento, Legado de Potência e Luta, às 8 horas da noite. Será transmitida aqui com a presença de Betânia Nascimento, a filha da Beatriz. Um beijo, até lá. Um beijo.